Beleza, turma, bora lá então. Bora lá. Deixa eu mostrar para vocês hoje os outros amplificadores possíveis, tá? Cadê o... Vamos lá. O dispositivo básico que a gente está usando, eu vou usar o transistor MOS como referência, mas só porque eu me sinto mais confortável com ele, tá? Mas, assim, é a mesma coisa dos outros, tá? Eu vou fazer aqui com o bipolar no simulador, para todo, tá? A conta é, tipo, essencialmente a mesma ideia também do que eu vou tratar aqui com vocês, tá? Mas olha só, primeira coisa aqui. A gente está usando um dispositivo que funciona da seguinte maneira, considerando que está em saturação. Conversa aqui comigo, tá? ID, que é essa corrente que está entrando aqui, ela é meio de K, VGS, que é essa tensão aqui, VG menos VS. Lembra disso, tá? VG menos VS vai ser relevante pra gente hoje. O que é o VG, o que é o VS, tá? Menos VTH ao quadrado. Em primeira aproximação é isso aqui. Aí tem lá um ajuste lá com aquele lambda para considerar que o VDS tem um pequeno controle sobre a corrente, mas em primeira aproximação é isso aqui, tá? Repare, uma fonte de corrente controlada pela tensão VGS. É isso que está escrito aí, tá? A corrente ID, perceba, não depende dessa tensão aqui, ó, em primeira aproximação. Tá? Primeira aproximação. E na prática depende muito pouco dessa tensão aí. Quase independente dessa tensão aqui que a gente chama de VDS. Tá? Até que eu nem estou considerando. Tudo bem? Aí perceba. Tem um dispositivo, tem uma tensão lá, o VDS. Independente de qual tensão é, a corrente é uma corrente que não depende dessa tensão. É uma corrente constante em relação a essa tensão VDS. Tá? Então a fonte de corrente. Só que a fonte de corrente controlada por tensão. Qual tensão? Uma outra tensão do circuito que é essa daqui, VGS. Fonte de tensão controlada, uma fonte de corrente controlada por tensão. Tudo bem? E aí, olha só o negócio aqui. Olha só o negócio aqui. O dispositivo, o circuito que a gente estava fazendo, o circuito que a gente analisou aqui até agora, tá? Que é o divisor de tensão disfarçado, né? Tá? Ele é assim, né? Ele é assim, ó. Bom, tá? Ele é esse aqui. Aí vamos isolar o transistor aqui para a gente poder fazer essa análise que eu quero fazer com vocês, tá? O que aconteceu? Eu escolhi um par de terminais e eu chamei esse par de terminais de entrada. Tá? No caso foi esse par de terminais aqui, ó. Eu chamei esse aqui de entrada. Tudo bem? E eu escolhi outro par de terminais e eu chamei ele de saída. A parte de terminais que eu chamei de saída é esse aqui, né? Certo? Tanto na entrada quanto na saída, um dos terminais é um terminal de referência, né? Tipo, a entrada é essa tensão aqui, né? Ó, V mais menos. E essa, na saída é essa tensão aqui, mais menos. E aí tem uma tensão de referência que é o lado menos, tá? Que está ligado numa tensão constante. Então o que está acontecendo? Está acontecendo. Se eu isolar aqui o transistor separado aí nesse circuito, eu estou fazendo o seguinte. Eu vou indicar a tensão constante assim, independente de qual seja, tá? Independente de qual seja, porque a gente viu que do ponto de vista do sinal não tem diferença, né? 5 volts, 3 volts, 10 volts, 0 volts, menos 5, não tem diferença. Todas as tensões constantes, do ponto de vista do sinal, é uma referência do circuito para o sinal. Tá? Então, eu vou indicar assim. Mas isso não quer dizer que tem ligado 0 volts lá no circuito no final das contas. Lembra que a gente precisa achar qual é o ponto de operação. Tá? Mas enfim. E aí eu tenho, ó, um delta V entrando aqui. Um delta V entrando aqui. E um delta... Eu vou chamar... Como é que eu chamei isso aqui? Eu vou chamar de delta I sendo controlado aqui. E aí por que eu vou olhar sempre assim, no dispositivo separado? Entra tensão e sai corrente.
Porque no final das contas é isso que o transistor faz, né? Ele pega uma tensão e produz uma corrente para mim. Tudo bem? Então essa aqui é a primeira topologia. Assim, que eu chamo. Diga. Esse delta aí é em relação a quê mesmo? Esse delta é só falar a variação de tensão e a variação de corrente. Tá? Não tem nada especial aqui. Tá? Então olha só o que eu vou querer fazer. Tá? Eu tenho no dispositivo aqui, que eu estou considerando que é um dispositivo de 3 terminais, eu estou escolhendo assim. Um ponto para ser a entrada de tensão, um ponto para ser onde eu vou ler a corrente, eu vou considerar como uma saída, e um terceiro ponto que eu vou travar numa tensão constante para virar uma referência. Tá? Se eu tenho três terminais para fazer essas combinações aí, essas escolhas, tá? De uma tensão, uma corrente, um ponto de referência, tem 6 combinações possíveis. Tá? São elas. Essa aqui, a primeira aí, travar essa aqui, esse ponto aqui, a fonte como referência. A entrada do lado de cá, a saída do lado de cá. Segunda escolha, a fonte na referência. A entrada do lado de cá, a saída do lado de cá. Tudo bem? Outra escolha. Deixa eu ver como é que foi a ordem que eu fiz aqui. O dreno na referência, numa tensão constante. A entrada do lado de cá, a corrente do lado de cá. Quarta escolha que eu posso fazer. O dreno na referência. A entrada do lado de cá, na fonte. A saída do lado de cá, na porta. Quinta escolha que eu posso fazer. A porta na referência. A porta na referência. A entrada aqui na fonte. A saída no dreno. E a sexta opção que a gente tem aqui, a porta na referência, a entrada no dreno e o lugar onde eu vou olhar a corrente na fonte. Não tem outra coisa que você possa ver com o transistor, além dessas 6 combinações aí. Pergunta. Essa direção que você escolheu para a corrente nessas 6 opções aí é arbitrária? Não, eu estou sempre escolhendo a corrente entrando pelo dreno e saindo pela fonte. Sei lá se eu fiz assim nos outros, mas tipo, tanto faz também a direção da corrente. O pior que pode acontecer é dar um número negativo aí. Mas perceba uma coisa. Nessa ideia de que eu vou escolher um ponto para ser onde eu vou usar para controlar a tensão, um ponto onde eu vou coletar a corrente, vou ler uma corrente de saída, um terceiro ponto que eu vou travar numa referência. Seguindo essa ideia, eu tenho essas 6 possibilidades. Não existe outra combinação que eu consiga fazer. Certo? Estão todas aí, estão enumeradas todas as combinações. Então, se você for fazer e aí percebam, tá? Naquela ideia de que, para fazer um amplificador de tensão, entra tensão e sai tensão. Um amplificador de tensão, para eu poder produzir a saída disso aqui, o que eu faço? Eu pego essa corrente aí, dependendo de onde seja, boto um resistor para transformar de volta em tensão. Em tese, perceba aqui, ó, em teoria, só olhando sem nenhuma análise maior, eu tenho 6 tipos de amplificadores diferentes. O primeiro deles é o que a gente estava vendo até agora, é esse aqui. Tem os outros 5 que são candidatos a serem amplificadores também, com propriedades diferentes em potencial, tá? Então vamos olhar primeiro, que eu quero. Tem 3 desses caras aqui que eles são amplificadores que eu vou chamar de impossíveis. Eles não funcionam como amplificador, não tem como fazer eles funcionarem como amplificador. Então eu já vou eliminar eles. E aí os outros que sobrarem a gente vai olhar o que eles fazem, tá? Então dá uma olhada, olha aqui comigo. Presta atenção aqui comigo, tá? Para eu poder produzir o sinal de saída, eu vou pegar a corrente,
qualquer um desses aqui, eu vou pegar a corrente, passar num resistor, e aí o que eu quero que aconteça? Eu quero botar um sinal, eu quero botar minha voz nessa corrente. Então, eu quero ser capaz de, a partir da tensão, o ΔV, em todos esses pontos, em qualquer um deles aí, produzir uma corrente que varia proporcionalmente a esse ΔV que eu vou colocar aí. Tá? No primeiro caso aqui, perceba que o ΔV é o VG. E o VS está fixo. Então, o ΔV é o direto VGS. Então, perceba que na hora que... Esse primeiro aqui, eu vou chamar de 1 aqui, tá? Nesse caso 1, o ΔV controla o VG controla o ID. Beleza. Tudo bem? Tranquilo. Que é o que a gente estava usando até agora. Sem nenhum segredo. O 2. O 2, a corrente é a corrente de porta. Que a gente convencionou aqui, que no caso do transistor MOS é IG igual a 0. IG igual a 0. Tá? IG igual a 0 quer dizer que é constante, independente do que aconteça, né? Isso quer dizer que eu não consigo controlar essa corrente. Não consigo controlar no seguinte sentido. Eu boto alguma coisa, eu mexo o ΔV que está ali. Eu mexo aquele ΔV que está ali, que é o VD, e ele não faz nada na corrente, que é o IG, que é igual a 0. Todo mundo tá vendo? Isso quer dizer o seguinte, aquela corrente constante. Tá? Eu não consigo transportar um sinal, informação do ΔV, que é a entrada, para a corrente. Isso quer dizer que eu não consigo ver, tipo, eu não consigo usar isso para fazer esse amplificador nesse sentido, de pegar a tensão, transformar em corrente de tensão de volta. Tá? Então eu vou descartar essa configuração aqui, porque eu já olho e falo, cara, eu não consigo controlar a corrente. Se eu não consigo controlar a corrente, não tem conversa. Tudo bem? Isso no caso do transistor MOS. No caso do bipolar, tá? Aí a história... Aí é aquelas coisas de engenharia, tá, gente? Aquelas coisas de engenharia. O triângulo retângulo equilátero, aquelas coisas estranhas que vão aparecendo. Tipo, tá? No transistor bipolar, IB, que é aquela corrente ΔI ali, é igual a IC igual a beta e B. Então é IC dividido por beta. Tá? Aí perceba uma coisa. O ΔV, nessa posição que está aí, não controla o IC. Porque lá no meu caso lá, eu estou considerando que o IC é IS exponencial de VBE dividido por VT. Não tem VC aí. Estou em primeira aproximação também. Estou desprezando o efeito olho. Tudo bem? Então perceba. Mesmo aquela corrente não sendo zero, porque o IC não vai ser zero, tá? O IC não vai ser zero, aquela corrente vai ser zero. O ΔV que eu estou escolhendo nesse caso aí não controla o IC, então ele também não controla o IB, o IB é uma corrente constante. Então também vou descartar, porque eu não consigo fazer aparecer um sinal, minha voz ali, o seno, qualquer coisa, lá na corrente. Tudo bem? Então, esse caso 2 ele vai ser descartado. Tá? O caso 3. Perceba que o caso 3, tá? Eu tenho o ΔV entrando no VG, que é capaz de controlar o IC. Só que muita atenção, porque o IC é a corrente que entra pelo dreno. Tá? Só que olha só um detalhe. IC, o IS, que é a corrente que desce aqui, vai ser IC mais IG. O IG é zero, ou uma constante, é zero. E S igual a IC. Isso quer dizer que aquela tensão ΔV controla a corrente de saída. Porque nesse caso aqui do transistor MOS, ela é numericamente igual ao ID. E eu estou atuando diretamente lá no controle do ID. Todo mundo está vendo? Então isso aqui vai ser possível a gente usar. A gente vai estudar esse cara. A gente vai dar nome, a gente vai estudar esse cara. Tá? Não, nenhum problema aqui. O 4. Perceba que o 4 eu estou tentando coletar uma corrente, que é a corrente de base lá, que é zero. Mesma conversa do primeiro. Tá? No caso do transistor bipolar, essa corrente não vai ser zero, mas eu também não consigo controlar essa corrente. Ela vai ser proporcional a essa quantidade aqui, que não depende da... Ah, perdão. Perdão, estou falando besteira, né? Calma.
Tá calma nessa hora, né? No caso do transistor MOS, essa corrente aqui é zero constante, tá? Não tem conversa, vai ser descartado. No caso do transistor bipolar, eu estou controlando o VE. Que vai ser o VE, no caso do lado transistor bipolar, tá? O VE entra aqui, tudo bem? Aí perceba, uma variação no VE controla a corrente. A exponencial, ela tende a pegar uma coisa pequena e deixar ela grande. Então, tende a aparecer uma variação grande de corrente. Só que a corrente que eu estou interessado é IB. Essa variação que eu observar, ela vai estar dividida por beta. Aí a gente vai considerar que o beta é grande. Porque um transistor bipolar que não tem o beta grande não serve para muita coisa. Tá? Então, o que eu vou observar de variação de corrente é pequena. Tá? Pequena. Eu vejo a corrente lá, proporcional ao sinal que eu colocar, por exemplo, minha voz, a gente vê. Só que vê muito pouquinho, assim, corrente, a variação de corrente muito pequena. É como se tivesse um GM muito pequeno. Porque a gente viu lá que o ganho depende do GM, né? É como se tivesse um GM muito pequeno. Tá? Por conta disso, a gente vai eliminar esse cara aqui também. Se eu tenho muito pouco, apesar de ter algum controle, no caso do transtorno bipolar, porque no MOS não tem controle nenhum. No caso do bipolar, apesar de ter algum controle, o controle é muito pequeno, eu vou falar, então eu vou descartar isso aqui. Tá? O 5, topologia 5 ali, da sequência. Repare que eu estou olhando a corrente ID e controlando o VS. O VS entra diretamente aqui, ó. Então, estou vendo toda a variação do VS diretamente influenciando lá no ID. Nenhum problema aqui. Você vai poder usar esse cara. Mesma coisa para o bipolar. Por fim, a topologia 6, o candidato 6. Candidato 6. Eu estou controlando, no caso do transistor MOS, o VD e tentando olhar uma coisa que é proporcional ao ID, que é igual ao ID, né? Numericamente igual ao ID. Tá? Repare que aqui não aparece VD. Então quer dizer que o VD não controla essa corrente aí. Tá? Não controla essa corrente. Não estou dizendo que a corrente é zero, estou dizendo que a corrente é constante. Se eu mexer no VD, a corrente continua constante. Pergunta. Por que o transistor bipolar o beta tem que ser grande? Porque senão não é um transistor. Não é muito convincente, né? Essa resposta. Porque é assim, cara. Porque se não for assim, a coisa não funciona direito. A coisa não funciona. Tá bom? É aquelas coisas dogmáticas de engenharia. Aqui não é de Deus, é de engenharia, porque beta pode ser qualquer número, mas a gente só usa os beta grandes. Nem é tão grande assim, tá? Um beta, assim, num transistor, chamar assim, comum, é 100, 200. Não é tão grande assim também, não. Tudo bem? O que tá falando? Ah, sim. Como é seu nome mesmo, filho? Diga. A gente considera que VG é constante no peixe, não sabe? Considera o quê? VG é constante no passo 4. VG? Não, VD. O VG varia. O VG... Só uma pergunta interessante. Você já sabe a resposta. Do lado de cá. O que esse cara aqui fala pra você? Qual é a corrente que circula entre esses dois terminais, certo? Ela fala alguma coisa sobre a tensão? Mas vai aparecer uma tensão aí, certo? Quem determina essa tensão? Hã? Tem que pôr um resistor. Vamos melhorar essa resposta aí. O resto do circuito. Não precisa ser só um resistor. Qualquer coisa. O resto das coisas que estiver conectado, pode ter um montão de coisas conectadas. O resto todo do circuito determina aquela tensão aí, né? Você está perguntando aqui, certo? Você mexe a tensão? Quem determina você mexe a corrente ali? Quem determina a tensão? O resto do circuito. Se você tem informação sobre a corrente, você não sabe nada sobre a tensão. Aí isso é meio que quase uma lei de Deus aqui na eletrônica. Se você sabe tudo sobre a tensão, você não sabe nada sobre a corrente. Se você sabe tudo sobre a corrente, você não sabe nada sobre a tensão. E se você sabe, aí, às vezes você pode saber o meio termo. Você pode saber um pouco sobre a tensão e um pouco sobre a corrente. Por exemplo, no resistor V igual a I.
Você não sabe nem o V nem o I, mas você sabe como é que elas estão conectadas. Você sabe o meio do caminho. Beleza? Então, se você consegue determinar a corrente lá é zero, zero nesse sentido, constante, né? Você não sabe nada sobre a tensão. A tensão será determinada pelo restante do circuito que estiver conectado ali. Tudo bem? O último carinha ali. A gente, no caso do transistor MOS, a gente está controlando o VD não controla a corrente. A gente vai descartar ele. No caso do transistor bipolar, eu estou controlando o VC. O VC não controla a corrente. Tudo bem? Então quer dizer que eu não... Vou repetir. Eu não estou dizendo que a corrente vai ser zero. Estou dizendo que essa corrente não pode ser controlada por essa tensão. Que é o que, no fim das contas, o que interessa. Então esse aqui eu vou descartar também. Tudo bem? Restam 3, vamos chamar assim, uns candidatos a amplificadores, são esses 3 aí, o número 1, o número 3 e o número 5. Tá? E todos eles a gente vai usar do mesmo jeito. Eu vou botar uma tensão para produzir uma corrente por meio do transistor. E aí eu vou pegar essa corrente e vou passar numa carga para transformar de volta em tensão. Os 3 casos. Tudo bem? Eu já vou dar nome para eles, porque é o nome clássico deles. Tá? Eu vou chamar o primeiro aí, que é o que a gente estava estudando até agora. Amplificador fonte comum. Ou emissor comum, se for feito com bipolar. Por quê? Porque a fonte, o terminal de fonte, participa tanto da entrada quanto da saída. Ela é comum aos dois, a entrada e a saída. Por isso comum. Tá? E o comum, normalmente a gente vai ir lá e plugar ela numa tensão constante. Vai ser uma referência para a gente. Não precisa ser zero, mas a gente vai plugar ela numa referência. Numa tensão, no máximo, melhor possível. Na maioria das vezes constante, mas eu vou mostrar para vocês aqui muito em breve um circuito que a gente de propósito faz ela não ser constante. Que é a tensão ali. Mas é para corrigir, para formar uma realimentação para corrigir defeitos. Mas tudo bem? É por isso que vem esse nome comum. Do lado de cá eu tenho o dreno participando tanto da entrada quanto da saída. Então eu vou chamar esse cara aqui de dreno comum. Se for feito transistor bipolar, coletor comum. E aí, por fim, eu tenho a porta. Perceba aqui, ó. A tensão de entrada tá aqui, tá? Ó. Aqui e aqui. Tensão de entrada do ponto de vista final tá aí. A porta participa dela. E a tensão de saída tá aqui e aqui. A porta participa das duas. Tá? Por isso eu vou chamar ela de porta comum ou base comum quando é feito com transistor bipolar. Cada um deles tem uma personalidade. Tá? A gente já vai ver todos eles. Todo mundo bem? Então só tem esses 3 caras. Só tem essas 3 possibilidades. Tá? Eu vou fazer os diagramas mais bonitinhos, tá? Mas no primeiro aí, ó, no fonte comum, o que a gente precisa fazer para pegar a corrente e voltar a ser uma tensão? Bota uma carga aqui, lê a tensão aqui. No segundo cara, pega a corrente, passa numa carga, lê a tensão aí. No último cara aí, ó, pega a corrente, passa numa carga, lê a tensão aqui. Tudo bem? São esses 3 casos que a gente vai analisar. O primeiro a gente já analisou, né? Vou analisar os outros 2 com vocês e aí o que eu quero fechar hoje na aula de hoje é uma tabela, que normalmente eu sempre desenho essa tabela, com os 3 caras aí, esses 3 caras, quanto que eu ganho, quanto que é a impedância de entrada e quanto que é a impedância de saída deles. Tá? Que é tudo que você precisa saber. Sim. No outro lado, porque eu quero pegar a corrente está do lado de cá, né? Quero pegar a corrente e passar ela numa carga. Quê?
Numericamente mas é uma corrente, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não é porque entra 10 de um lugar e sai 10 em outro lugar que é a mesma corrente, né? A corrente que me interessa é aquela ali em cima, delta I, que eu chamei de delta I ali. É onde eu vou olhar a corrente. Tudo bem? Então segue o baile aqui, gente. Vamos lá. Então, primeiro caso aí. Fonte comum a gente já fez. Emissor comum a gente fez. Eu calculei tudo do emissor comum? Calculei, né? Impedância de entrada, impedância de saída, calculei tudo. Espero que sim. Então vamos fazer aqui o... Deixa eu ver se eu usei esse resultado aqui. É porque eu tenho Peraí, deixa eu só ver um negócio na minha nota de aula aqui, porque tem 2 caminhos para resolver um dos circuitos aqui. Aí toda vez eu fico com preguiça de fazer o resultado intermediário, um resultado intermediário, e aí eu me lasco. Tá ligado? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Não, acho que eu vou por aqui mesmo. Não, não quero, isso aqui não precisa. Vou por aqui mesmo. Então vamos olhar o porta comum primeiro. Amplificador, porta comum. Tá? Porta comum. Porta comum ele é assim, ó. Do lado de cá vai aparecer uma tensão constante. Eu vou chamar de VB, tá? O V-bias. Uma tensão que precisa ser colocada ali. Afinal, o VGS não precisa ser maior que o VT? Eu preciso botar alguma tensão no VGS, tá? No VG. Não pode ser 0, porque senão vai ser 0 menos o VS, que eu vou botar ali, que é a entrada. Aí dá um número negativo, aí não supera o VTH. Qual é o problema, filho? Para esse cara aqui conduzir, e para saturação, ele está conduzindo, certo? O transistor. Para conduzir, essa tensão aqui é o VGS, né? Não tem que ser maior que o VT? Se eu puser 0 no VG, se eu puser 0 aqui, ó, VB igual a 0. Do lado de cá tem o VIN. Quanto que é a tensão VGS que ele está vendo? 0 menos VIN. 0 menos VIN. Certo? 0 menos VIN dá um número negativo. O número negativo é maior que o VTH, que é o número positivo? Não. Aí esse cara não conduz. Aí não faz nada que eu preciso ligar ele. Então eu preciso botar um VB aí qualquer. Na hora que a gente simular, a gente vai ver. Preciso botar uma tensão aí. Eu não sei qual a tensão exatamente, mas preciso botar uma tensão aí. Tudo bem? Vou botar uma carga aqui. Vou botar um VDD. E aqui eu quero olhar a saída. Todo mundo bem? Todo mundo ok, gente, com isso? Aí eu vou calcular o modelo de sinal, tá? O modelo de sinal vai ficar assim, ó. O transistor é assim, né? O modelo linear dele. É 0, GM, delta VGS. Delta VGS é essa tensão aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá, por partes agora. Na porta, o que a gente está vendo? Tensão constante. Do lado de cá a gente traz só variação de tensão ou variação de corrente. Quanto que é a variação de uma tensão constante? 0. Então aqui aparece 0, certo? Na fonte. Na fonte eu estou vendo a tensão de entrada. Então do lado de cá eu estou botando delta VI. A parte que varia da tensão de entrada. E no dreno? No dreno eu estou botando um resistor ligado do outro lado, está ligado no VDD. VDD é tensão constante. Quanto que é a variação de tensão constante? Quanto? 0. Certo? Então o que vai aparecer? 0. Tá acompanhando, filho? Tu tá assistindo as aulas lá, né? Na gravação, tá? Né? Vamos lá. Esse cara aqui é o resistor que tá lá no circuito. E eu tô lendo a tensão de saída aqui, né? Ó. Esse aqui é o delta Vout. Todo mundo acompanhou? Porque você chegou aqui, aí você resolve o circuito. Não tem mesmo. Aí virou circuito zoom.
Em todas as minhas turmas, tem anos que eu falo que eletrônica é fácil, difícil é circuito zoom. Você faz circuito zoom, você passa. Aí você faz circuito 2, você passa. Aí você chega aqui em eletrônica, eu falo. A única coisa que você precisa saber resolver é divisor de tensão resistivo e fazer lei de Kirchhoff. Porque a parte de eletrônica é fácil. Sacou? Tipo, né? Até agora a gente não viu nenhum circuito que não for um divisor de tensão resistiva, né? Vai ser assim. Até agora. Já tá acabando o semestre todo. Tipo assim. Vocês não viram nenhum circuito que não fosse um divisor de tensão resistiva. Tá? Chega a ser. Não sei nem a palavra pra isso. Não é? Não é, sério? Você não esperava por isso, né? Na hora que você chegou em eletrônica, você falou assim, agora eu vou pegar uma coisa legal. Aí você não esperava que era só divisor de tensão, divisor de tensão, divisor de tensão. De novo. Eu avisei no primeiro dia. Tá? Os circuitos eram muito mais difíceis, né? Tem 4, 5, 6, 10 malhas. Tipo, aí você fala, cara, que porra é essa, velho? Não é? Tem 50 nó pra tu resolver, aí aquelas matrizes. É muito mais difícil. Muito mais difícil, é muito mais fácil. Hã? Faz um monte de coisa. E aí você fala assim, pra que serve esse circuito de direção? Tipo, pra você aprender, filho. Tipo assim, pra você aprender a resolver. Não é? Hã? Super malha, super nó, umas confusão sem fim. E é só pra aprender a calcular as paradas, porque aqueles circuitos lá são tudo doido mesmo. Tudo bem? Não tô dizendo que não tenha, assim, tipo, não seja importante fazer aquilo, tá? Mas... Vamos. Hã? Não serve pra você poder vir aqui e calcular. Vamos lá. Primeira coisa, então, o ganho. Vou fazer lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Essa corrente, mais essa, tem que dar 0. Então vamos começar. Vou ler da esquerda para a direita, tá? GM vezes delta VGS. GM vezes delta VGS. Aí eu já vou substituir, porque eu não quero VGS, quero só V in, V out aqui nessa conta, tá? Quem é o delta VGS? 0 menos delta V in. Todo mundo tá vendo lá? 0 menos delta V in. O VG está no 0. O VS está no delta V in. Então aqui vai aparecer menos delta V in. Mais. Todo mundo entendendo onde vê esse menos, né? Reparem que eu não me importo com a corrente está indo para cima e para baixo. Eu escolhi uma direção. Olha lá, eu escolhi a direção, que é na mesma direção. Se é uma fonte de corrente, cara, escolhe a corrente na mesma direção da fonte, para não complicar. Eu escolhi a direção lá, setinha vermelha. Aí eu falei, beleza, essa setinha vermelha, quanto que é o valor dela? GM vezes delta VGS, que é o valor da fonte. Aí deu um número negativo. Paciência. Deixa essa parada aí. Não mexe mais nisso aí. Que é uma coisa que lá em circuitos fica, ai, mas e as cargas estão indo para cima, para baixo, professor, e a corrente então tá... Ixi, não vai por esse caminho, não. Próximo nó ali. Próximo ramo. A corrente no R0. A corrente no R0 é delta V out menos delta V in dividido por R. V igual a R. Todo mundo ok? Mais... Desculpa. R0. É que minha cafeína não subiu aí no nível depois do almoço. Próximo. Delta V out menos 0. Delta V out menos 0 dividido por R. Isso aqui tudo tem que somar 0. Todo mundo bem com isso, gente? Aí você faz a conta, porque no final das contas o que a gente está procurando é delta V out dividido por delta V in. Só tem delta V out e delta V in. Passa os delta V out para um lado, passa os delta V in para o outro, bota os negócios em evidência, arruma o negócio. Tá? Você vai chegar na seguinte resultado. Ó. O ganho, que é delta V out dividido por delta V in. Depois você arrumar tudo, vai ficar assim, ó, GM mais 1 sobre R0 dividido por 1 sobre R0 mais 1 sobre R. Tudo bem? Todo mundo bem até aí? Observem duas coisas aqui. Até aqui não teve simplificação nenhuma, só álgebra. Agora vai aparecer
uma simplificação e uma outra observação que nem é tão, não é necessariamente tão óbvia, tá? Mas a primeira observação, que não tem aproximação nenhuma envolvida. Se você tiver dois resistores aqui, R1 em paralelo com R2, essa parada aqui é um resistor. A gente escreve assim, né? R1 em paralelo com R2. Mas o que é isso aqui? Tá? Isso aqui é 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, certo? Lembram disso, né? Tá? Olha só o negócio aqui. 1 dividido por 1 sobre R mais 1 sobre R. Todo mundo tá vendo? Isso aqui é um resistor em paralelo multiplicando esse termo aqui de cima, certo? Então vai ficar o termo de cima, GM mais 1 sobre R0, vezes o paralelo daqueles dois ali. Faz sentido, né? Beleza. A outra coisa que eu quero que vocês observem. Aí é aquelas coisas... Cadê o rapaz aqui? Dá uma chacoalhada no... Acorda, filho. Acorda. Eu sei que depois do almoço é difícil, mas... Acorda, ó. Aquelas coisas... Porque vai aparecer aqueles tracks de... O professor falar, faz, só aceita e vai. Dói menos. Tá? A gente vai... O R0 é para ser um resistor grande. Afinal, o R0 explica para mim, quando entra na saturação, o quão inclinado isso aqui está. Essa reta aqui. Quanto mais assim, pior esse cara, né? Porque menos parecido com a fonte de corrente ele é. Tá? Então a gente faz o transistor para isso aqui ser bem deitadinho, bem deitado mesmo. Então o R0 grande. O R0 grande. 1 sobre R0 é um número pequeno. 1 sobre R0 é um número pequeno. E o GM não tem a ver com ganho? A gente normalmente quer fazer ele o maior possível. Então a gente vai considerar que GM mais 1 sobre R0 é aproximadamente GM, porque você pega um número e soma com uma outra coisa que é muito menor que ele, dá, quase não faz cosquinha. Tá? Então esse aqui vai ser aproximadamente GM vezes o paralelo de R0 com R. GM vezes R. O ganho que a gente calculou na aula passada da topologia era menos GM vezes R. Aqui deu GM vezes R. Tudo bem? Tudo mundo ok? B. Impedância de entrada. É aqui que eu sempre me lasco. Impedância de entrada, Zen. Aí aqui eu vou fazer uma simplificação. Só porque o professor na aula ele sempre faz o simplificado, né? Não é assim, enfim. Na aula só é sempre simplificado, tá? Na prova é que o bicho come, né? E eu nem sou tão maldoso com vocês, sou de boa. Mas eu vou fazer uma simplificação, eu vou desprezar o R0 aqui. Tá? Eu vou falar assim, o R0 é muito grande, ele não faz diferença pra mim, tá? Então eu vou desprezar o R0. Se ele é muito grande, é como se fosse um circuito aberto aqui. Tá? Porque ele vai me dar um resultado já razoável, uma aproximação razoável, a gente sabe que dá certo, tá? No final das contas é isso. Vai me dar uma aproximação razoável e vocês vão ver que dá um resultado que tipo assim, a intuição fala alguma coisa. Tá? Feito isso, impedância de entrada, eu quero fazer o seguinte. Eu quero relacionar o delta Vin com o delta In, que é essa corrente que entra aqui, certo? Tá? Então faz Leite-Quistil das correntes. Delta In está entrando naquele nó ali do meio, mais GM vezes delta VGS. Quanto que é o delta VGS? Menos Vin. Então já vou botar aqui, tá? Menos delta Vin igual a 0. Tudo bem? Aí você arruma a parada, não tem muita brincadeira aqui, não, tá? Você vai ver que você vai chegar à conclusão que o Z é 1 sobre GM. Quê? Porque, olha só, estou fazendo o Leite-Quistil das correntes nesse nó aqui, ó. Essa corrente está entrando, é o delta I, é a corrente de entrada. Ok? Eu dei o nome para ela, corrente de entrada. Mas essa corrente está descendo aqui, é GM delta VGS.
Aí eu já substituí. É mais GM VGS. Aí eu substituí. Quem é o VGS? 0 menos delta VIN. Aí ficou aí, menos GM delta VIN. Isso aí tudo tem que somar 0, leite quente das correntes. Beleza? Aí você arruma a parada, vai chegar nessa conclusão aqui. Z é igual a 1 sobre G. Beleza? Por fim, calcular o Z-out. Aí lembra, atenção para o Z-out, que vou botar numa cor bem chamativa. Para calcular a impedância saída, você precisa desligar o sinal de entrada. Tá? Precisa desligar o sinal de entrada. Desligar o sinal de entrada e vir aqui e botar 0 no sinal de entrada. Desliga ele. Tira o sinal. Aí você vai controlar o V-out e você quer relacionar ele com o delta e out, que é a corrente que entra por aqui. Todo mundo bem até aí? Aí repara aqui, porque aqui nem tem... Você pode fazer a conta, leite quente das correntes, mas você pode olhar um negócio seguinte. Entrou por aqui, tem um primeiro caminho para cá, então vai ser R em paralelo com alguma coisa. Que coisa? Com a coisa que está do lado de cá. Essa corrente é GM delta VGS, isso nunca muda, tá? GM delta VGS. Só que olha só, o VGS aqui é 0 menos 0, que eu desliguei a entrada. Certo? Então essa corrente aqui é 0. Então não tem nada indo para o outro lado lá. Só tem um caminho que conecta a saída com uma referência. R. Quanto que é a impedância de saída? R. Tudo bem? E se eu puser o R0 de volta aí? Opa, se você puser o R0, professor, ele vai aparecer assim, ó. Ele estava aqui, certo? Agora eu tenho 3 caminhos. Então vamos lá. O primeiro caminho é esse vermelho que está marcado aí com R. O segundo caminho é esse aqui, ó, pela fonte corrente. Quanto que é essa corrente? GM delta VGS. VGS aqui tá o VG é 0, que já era mesmo, e o VS eu desliguei. Então tá 0. Quanto que tá o VGS? 0. Então aquela corrente é 0, o circuito aberto. Aí eu tenho esse caminho que conecta numa referência, certo? Todo mundo tá vendo? O R está em paralelo com o R0, não tá? Tá? Então o resultado final aqui, ó, Z out vai dar R0 em paralelo com R. Que é o que aparece aqui. GM vezes a impedância saída. O ganho é GM vezes a impedância saída. Quanto que é a impedância saída? R paralelo com R. R0 paralelo com R. Alguma dúvida, gente? Não? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Explicar de novo o quê? GM delta VGS. Quanto que é o VG ali? Quanto que é o VS? Quanto que é VG menos VS? 0. Quanto que é GM vezes delta VGS, que é 0? 0. A corrente lá é 0. 0. Corrente igual a 0 no circuito aberto? Então você meio que pode até apagar ali e falar assim, não tem esse caminho aqui. Aí você só sobrou R em paralelo com R0, que você está vendo lá, que eles estão em paralelo. Tudo bem? Se convenceu? Se convenceu? Vamos bem? E no caso do bipolar, professor? Duplicar. E no caso do bipolar, professor? Deixa eu ver aqui o negócio. No caso... Ixi. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu limpar aqui. Vou desenhar de novo esse pedaço aqui. No caso do bipolar, tem um pequeno ajuste aqui, porque tem um RP nessa ponta. Tem o GM delta VBE. Tem o R0. Tem o R. A saída está aqui. A entrada está aqui. E aqui está tensão constante lá no circuito. Então o circuito é ligeiramente diferente, tá? Eu não vou refazer todas as contas, até porque vocês têm lá na nota de aula, tá? Não vale a pena ficar refazendo a contaiada toda de novo aqui. Mas olha só o negócio. O ganho
Esse RP nem faz nem diferença. Tá? Você vai fazer lead kit no nó de saída, é a mesma conta que você fez ali atrás, dá o mesmo resultado. Tá? GM vezes R0 em paralelo com R. A impedância de saída dá o mesmo resultado. Você vai ligar aqui no 0. Aí olha lá, ó. Esse cara tá em curto, não tá? A corrente é igual a 0. Você pode tirar ele daí. A fonte é GM delta VGS. O VGS está igual a 0. Então, também pode sair daí. Aí só vai sobrar no circuito o R0 em paralelo com R. Então a impedância de saída continua a mesma. Não vou nem recalcular. A impedância de entrada é que muda um pouquinho. Muda um pouquinho assim. A impedância de entrada muda um pouquinho. Um detalhe. Mas tudo bem até aí? Todo mundo convencido? E a impedância de entrada, então, pessoal? Impedância de entrada. Eu vou escrever. Impedância de entrada, eu vou escrever o seguinte. Eu vou fazer lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui que envolve a entrada. Tá? Então eu quero fazer, ó, essa corrente, que é o delta I, mais essa corrente aqui, que é 0 menos delta VI, dividido por RP. Então vai aparecer menos, porque é 0 menos alguma coisa. Delta VI dividido por RP. Mais essa corrente aqui, que é GM delta VGS, então, mais GM delta VGS. Só que o delta VGS aqui é 0 menos VI. Então vai aparecer menos delta VI multiplicando. Tudo bem? Não fica doido com aqueles sinais demais, não. Vocês vão ver que eu faço todas as correntes entrando, somo tudo. Se deu número negativo, deu negativo, bota lá e pronto. Tá? Não precisa ficar doido, não. E eu vou desprezar o R0 do mesmo jeito, como se o R0 não estivesse lá, tá? Falando assim, o R0 é muito grande. Tudo bem? Então esse aqui vai ser igual a 0. Arruma aí a álgebra, faz a parada. Lá, você vai chegar assim, ó. Zin, sem nenhuma aproximação, tá? Zin é 1 dividido por GM mais 1 sobre RP. Tudo bem? Só que a gente calculou esses caras aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quanto é que tinha dado o GM do trânsito bipolar? Eu não sei de cabeça não, se alguém tem que me falar. Ou eu encontrar aqui. Bipolar, tá aqui, ó. O GM dele deu IC sobre VT. O RP, quando a gente calculou, deu beta VT dividido por IC. Aí repara uma coisa aqui, pessoal. IC sobre VT. IC sobre VT está aqui, né? Então posso ainda reescrever o RP como sendo beta sobre GM, certo? Vocês concordam comigo? E aí eu posso dizer que 1 sobre RP é GM sobre beta. GM dividido por beta, que é passar um número grande, mais GM, dá aproximadamente M. Certo? X mais X dividido por 1000 é X, velho. Na engenharia é X. Né? Na nossa engenharia é X. Tudo bem? Então repare que isso aqui é aproximadamente 1 sobre GM. É o mesmo resultado que tinha dado antes, só que tem esse detalhezinho do RP aí, tá? Que eu gosto de comentar. Todo mundo ok até aí, gente? Todo mundo ok?
Ai, ai. Eu fico sempre relutando aqui, eu devia ter feito aqui um outro resultado intermediário, tá? Para justificar por que eu vou chamar isso aqui de baixa impedância. O Z-out aqui a gente viu que era... Quanto é que era? R0 em paralelo com R, tá? Eu precisava fazer um parêntese aqui para explicar por que isso aqui é baixa impedância. 1 sobre GM, tá? 1 sobre GM. Mas enfim, eu só vou falar para vocês. Isso aí é baixa impedância. Tá? Uma hora a gente faz uma coisa. Vamos simular essa parada aqui só pra gente ver funcionando. Vamos botar um cara aqui. F2. NMOS. Então vamos lá. Preciso de um resistor. Resistor entra aqui. Aí do lado de cá eu vou botar no... Aqui em cima eu vou botar no VDD. Ó, o circuito tá aqui, tá? Ali em cima eu vou botar no VDD, vou botar um resistor, sei lá de quanto, sei lá, K aí, qualquer número. Botar um resistor aqui. Tô botando o transistor exatamente nessa configuração que tá aqui, tá? É o que tá aqui embaixo. Aí, ó, a tensão de entrada vai entrar aqui por baixo. Tudo bem? Então vou botar uma fonte aqui. F2 voltage. Essa aqui embaixo vai ser a tensão de entrada. Com SV18 eu vou controlar a tensão de entrada. E aí eu preciso botar uma tensão aqui. Botar uma tensão aí. Ponto. Tudo bem? Porque eu quero descobrir ainda quanto é que é. Tá? Quero descobrir ainda quanto é que é. Todo mundo bem até aí? Aí olha o que eu vou fazer para descobrir essa tensão, tá? Essa é... Primeira coisa que eu quero descobrir é quanto que é o V19 que eu preciso botar ali. O VB. O bias. Lembra que para ter a tensão de saída eu vou coletar bem aqui, né? Nesse ponto aqui. Para ter máxima instrução de saída eu preciso que isso aí fique mais ou menos no VDD sobre 2, né? Então eu vou começar travando essa tensão aqui, ó, em VDD sobre 2. O VDD é 5 nos exemplos que a gente está fazendo. Tá? Esse aqui eu vou aqui pegar um transistor. Qual que é o que eu estou usando? Para ficar igual aos outros aqui. Porque é a metade do caminho. 2N 7002. Porque é a metade do caminho. Porque o sinal de saída pode ir de 0 a 5. Eu quero que ele consiga subir e descer o máximo possível, botar ele no meio, porque ele pode subir de VDD sobre 2 e descer de VDD sobre 2. Te convenceu? Hã? Então vou travar aqui, hein? Vou travar a tensão de saída em VDD sobre 2. E aí vou fazer o transiente perguntando o seguinte. Transiente não, vou fazer o... Cadê o S? Fazer a simulação DC, variando a tensão de 0 ao VDD. Eu marquei a tensão de saída. A tensão de saída não é aqui, a tensão de saída é aqui, né? A tensão de saída é aqui. Então aqui eu vou botar 0. Eu tô falando besteira, tá? Vou botar 0 no sinal de entrada. Vou botar 0 no sinal de entrada. Vou deixar ele paradinho, 0. Aqui, ó, que é a tensão de saída. Eu quero que apareça 2,5. E aí o que eu vou fazer então? Eu vou variar essa tensão aqui de 0 até 5 e aí vou ver quanto que é o valor que ela precisa ser para na saída aparecer 2,5. Se é que vai aparecer, eu não sei, tá? No simuleto, fiz uns freestyle aqui com vocês. Tá? Pode ser que o valor desse R que a gente botou aqui, que eu botei aqui, não permita chegar na tensão. Aí a gente precisa ajustar. Eu espero não passar vergonha. Tá? Então vamos lá. Ó. Vou simular. Eu quero olhar essa tensão aqui. Eu não passei vergonha, ó. Ela foi de 0 até 5. Aí eu quero pegar uma tensão aí. Opa. De tal forma que lá na saída seja mais ou menos 2,5. Tá? 1,75. Essa aproximação tá certa? Tá certo. Tem que ser isso mesmo. Tá? Que é o que já tinha visto antes. Tudo bem?
Então aqui eu vou travar aqui em 1.75. Depois a gente vai ver a história de como é que polariza sem essas fontes aí, tá? Porque no final das contas a gente não quer botar essa fonte, não. Todo mundo bem até aí? E aí aqui eu vou botar um sinal aqui, seno pequeno, sei lá, o offset de 0, está excursionando em torno de 0. Tá? Amplitude 1,60. Um sinal lento. Vamos ver se eu não vou passar vergonha fazendo isso, gente. Sempre um perigo. Pera aí. Então vamos lá, ó. Do lado de cá. Opa! Do lado de cá é a tensão constante, né? Não tem conversa, né? Do lado de cá tá a entrada. Em torno do 0. Vocês estão vendo que tá em torno do 0, né? Edge plot pane. Tá em torno do 0, tá? Tá projetado para funcionar em torno do 0. Tudo bem? Por que está projetado para funcionar em torno do 0? Porque na hora que eu falei assim, vou fazer a curva característica que parece um S invertido. Eu botei a entrada no 0, travei ela em 0. Aí eu achei o valor de tensão que eu preciso colocar, lá naquele VB, para que, com a entrada igual a 0, dê 2,5 na saída. E se eu quisesse que a entrada variasse em torno de 2 volts, eu botava 2, mexia lá, fazia a simulação de novo, achava outro lugar e colocava aqui. Vou até fazer ele já, pra vocês verem. Mas eu projetei. Repara, projetar muitas vezes não tem muita conta para fazer, tá? Tem que saber o que está fazendo. Na saída, hora da verdade agora, tá lá o seno. Tá lá o seno. Tá perto lá do 2,5, tá? Tá perto do 2,5. E aí a amplitude dessa parada aqui tá. Ó, vou botar um cursor aqui no máximo. Vocês concordam? Ó, vocês estão vendo que não tá mudando a fase, né? Onde é alto, onde é baixo, baixo. No outro inverteu o sinal, vocês lembram? Tava bem nítido, né? Aqui não. Que é o que a gente calculou, é GM vezes R, tá? E aí aqui o ganho tá dando, ó, menos 45 dividido por 2. Sei lá, uns 20 e poucos. Tá? Uns 20 e poucos. Ficou pouco o ganho aqui. Tudo bem. Tudo bem? Alguma dúvida? Todo mundo viu funcionar, né? Hã? Hã? Todo mundo tá vendo? Parado, pergunta. Hã? 1 milho até menos 1 milho, olha lá. Tá, dá pra ler direto aqui, 1 milho até menos 1 milho. Ele tá em torno do 0. Hã? Tá escuro. 1 milho aqui em cima, menos 1 milho aqui embaixo. Tem 2 milivolts de amplitude. Eu devia fazer uma coisa, deixa eu fazer de uma vez por todas, gente. Em vez de fazer 1 aqui, eu vou fazer meio, porque aí a gente já lê direto, né? Que agora a amplitude aqui é 1, o que a gente medir aqui já é numericamente igual ao ganho, né? O que eu medi aqui é o tanto que foi multiplicado, né? Dá 22, 23. Ele está solucionando em torno de 2,5 por causa do VG, né? Por causa do VG e por causa e por causa do 0 em torno do qual está excursionando aqui. Do VEM, é. Ó, como é seu nome, filho? Hugo? Pergunta. O que acontece em vez de excursionar em torno do 0 na entrada, eu excursionar em torno do 1? Vou botar aqui, ó, 1. Vou subir esse nível, só esse nível, e não vou mexer no resto, tá? Olha uma coisa. O VG está constante, 1,75. Quando estava excursionando em torno do 0, o VGS DC que a gente está vendo é 1,75. Aí vai ter uma corrente lá dentro. Agora que eu subi essa tensão aqui, eu estou vendo 1,75 menos 1 DC, certo? Então abaixei pra caramba o VGS, concorda? Então abaixei pra caramba a corrente. Então mudou aí as tensões aí. Ah, não preciso... Vamos lá, acompanhe esse raciocínio comigo. Aquele é importante. Tá? Mais importante do que ver a coisa. Ó, tinha uma condição e a saída estava em 2,5. Aí eu diminuí o VGS. Diminui o VGS, diminui a corrente que desce aqui, certo? Se eu diminuir a corrente, diminui a queda de tensão aqui, certo? Se aqui está no 5, essa tensão aqui tem que aumentar, vocês concordam? Porque é 5 menos a queda de tensão que aparece no resistor.
que é proporcional à corrente. Se eu diminuir a corrente, cai menos tensão no resistor. Então é 5 menos coisa. Então essa tensão tem que aumentar. Você concorda comigo? Então não vai funcionar em torno de 2,5, vai subir. Eu não sei para quanto, mas vai subir. Na hora que eu clicar aqui para ver o resultado da simulação, não é para estar no 2,5, é para estar mais para cima de 2,5, certo? Hã? Eu não sei, vai andar para cima. Eu não sei quanto. Eu acho que vai andar bem perto do 5 mesmo. Tá? Porque o VT, eu acho que esse vai ficar abaixo do VT já aqui, essa tensão VGS aqui. Que é 1 ponto qualquer coisa, esse VT desse transistor. Tá? Aí eu acho que já vai meio que travar lá no 5. Mas você entendeu por que tem que subir a tensão, né? Opa, é isso mesmo? Simula aí. Olha lá, travou no 5. O transistor foi para corte, inclusive. Tá abaixo do VT. Então tá vendo? Ah, professor, como é que conserta isso? Ninguém fez essa pergunta. Mas olha aqui, ó. Vamos comigo aqui. Vou travar esse cara aqui de novo em 1, tá? Que é a DC, que é o ponto de operação. Enquanto você não conserta a parte DC, não funciona nada. Não, Fred? Enquanto você não conserta a parte DC parado, não funciona mexendo. Não precisa se preocupar. Se não faz o que você precisa quando está parado, também não faz o que precisa quando mexe. É garantido, tá? Não tem. Tudo bem? É uma verdade de eletrônica. Assim. Ainda bem que é assim, tá? Porque isso facilita as coisas. Aí o que eu vou fazer? Vou rodar de novo a simulação DC varrendo essa tensão. Porque vai ter um lugar onde leva para o 2,5, mas está em outro lugar, que eu não sei qual é. Aí a simulação vai falar para mim, ó. Vamos lá. Bum, simulou. Ó, a saída aqui. Vocês viram como andou para a direita isso aqui? Andou bem para a direita, né? Essa joelho estava por aqui assim, ó. 1,75. Estava por aqui assim, ó. Tá? Quanto que é a tensão agora, então? Que leva o circuito para um ponto de operação, sei lá, por aqui. Cadê o vertical? 2,75. Que faz sentido, né? Porque se antes tinha nada 1,75, eu subi um de 1, eu vou subir o outro de 1 para ir para o mesmo lugar. Faz sentido. Tá? Isso é para fazer sentido. Tá? Hã? Não, mas não linear também. É porque a conta que entra as paradas é a mesma. É não linear, mas os números não entram tipo uma coisa menos a outra. O que interessa é a diferença deles. Se eu subir um de 1, para manter a diferença igual, eu tenho que subir o outro de 1. Para ir no mesmo lugar. Entendeu? Rapidinho, deixa eu botar ela aqui. Perdão, então aqui é 2,75, tem que ir, né? E aqui o seno, diga. Você pode plotar ID nesse último lugar. Plotar o quê? ID? Só para me achar lá. Posso. Esse último que eu fiz aí, aquele último lá, né? Isso. Então, peraí. Simulação DC. Ó, o Vout está aqui. O ID tá aqui, ó. É para fazer sentido esse gráfico também, tá? Porque olha só. Pra cá, ó. O VG, perceba um negócio aqui. O que eu tô variando é o VG, né? E o VS está travado. Só que para baixo aqui, ó, quando está igual a zero, o transistor está em corte. Quando está igual a zero. Enquanto o VGS não superar o VTH, não conduz. Não é o VG ficar grande, é o VGS ficar maior que alguma coisa. O VS aqui, nesse caso, está em 1 volt. Enquanto VG menos 1 não superar o VTH, não conduz. Aí, ó, deixa eu botar um cursor aqui. Mais ou menos aqui assim, sei lá, em algum lugar aqui assim começou a conduzir. Aí ele foi para saturação. Aí aqui ele está saturado. Só que se vai aumentando tanto a tensão, tá? Que uma hora ele entra em triodo. O que é o triodo? E por que ele começa na saturação e vai para o triodo? Depois vai para o triodo. Na hora que está em corte isso aqui, quanto que é a tensão que aparece aqui? VDD menos a queda de tensão aqui. Se a corrente é zero, a queda de tensão é zero. Então aparece VDD. Quanto que é o VDS que eu estou vendo?
é grande, né? Porque tem o VDD menos alguma coisa do lado de cá. Então aparece um VDS grande. Então já leva para saturação. Então o VDS que controla isso. Aí eu vou aumentando a corrente. Que é isso que a gente está vendo. Aumenta o VGS, eu aumento a corrente. Independente se eu estou no triodo, eu aumento o VGS, eu aumento a corrente. O que eu estou fazendo? Eu vou aumentando a corrente que está descendo aqui. Eu estou aumentando a corrente aqui. O VDD está fixo. Só que se a corrente está aumentando, a queda de tensão no resistor está aumentando. Essa tensão está diminuindo. O VD está diminuindo. Quanto maior a corrente, menor o VD. Se o VD vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, o que eu estou fazendo? Eu estou andando nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui. Eu comecei, sei lá, em algum lugar aqui assim. E à medida que o VD, que eu vou aumentando a tensão VG, a corrente está aumentando, o VD está diminuindo. Então, à medida que eu vou aumentando a tensão lá, o VG, eu estou andando para lá, ó. Chega uma hora que a tensão vai ficar suficientemente pequena para eu ir para o triodo. Em algum lugar aí. Que lá na simulação é mais ou menos aqui assim, ó. Que é onde dá esse joelho aí, ó. Bum, tá vendo? Vira que troca muito o regime muito rápido, né? Mais ou menos aqui assim, a tensão VDS foi suficientemente pequena. Mas continua acontecendo aquela coisa de aumentar o VG, aumentar o ID. Tá? Então eu continuo indo mais para cá. Vou me aprofundando aqui no triodo. Tudo bem, filho? Era isso que você queria ver? Aí só para completar aqui então, aqui era 2,75, que a gente concluiu que tinha que ser. Eu vou botar meu seno de novo, excursionando em torno de 1, com meio milho, que agora eu estou ser esperto, não vou ser boboca. Tensão de entrada está aqui. É o poder do hábito. Tensão de entrada está aqui. Tensão de saída está aqui, olha lá. Quanto é que está o ganho? Eu nem sei quanto é que está o ganho. É para ser mais ou menos o mesmo ganho, tá? Porque o GM não vai mudar. Ele está vendo o mesmo VGS, ele está vendo a mesma corrente. Ele está vendo o mesmo R, né? Então ele está vendo aproximadamente o mesmo GM e o mesmo R, tá? Então deve ser mais ou menos o mesmo ganho lá, 20 menos 22, mais ou menos o mesmo ganho. Todo mundo sacou a importância do ponto de operação, cara? Se você não bota no lugar certo, não vai. Não tem conversa. Mas todo mundo entendeu essa coisa, né? E percebam que não tem o ponto de operação certo e tem um errado. Tem infinitas coisas que eu posso fazer aqui com as tensões DC. Tem infinitas coisas que eu posso fazer aqui. Tem fazer alguma coisa que funciona e um monte de coisa que não funciona. Não é assim? É de engenharia. Todo mundo bem? Todo mundo confortável? Esse aí é o amplificador porta comum. Tá? O amplificador porta comum. Eu nem vou adiantar muito aqui, tá? Vou adiantar sim. Não é adiantar, a gente está falando de porta comum, vou falar um pouco de porta comum. Vocês viram que eu usei ele com uma tensão de entrada, né? Ali na simulação, tá? Mas ele não é muito adequado para usar como um amplificador com entrada de tensão, porque para funcionar como um amplificador com entrada de tensão, precisa de impedância de entrada alta, certo? Só que esse cara aqui, ó, a impedância de entrada é 1/GM, que a gente calculou aqui, que eu falei para vocês que é baixa. Tá? Impedância baixa é mais adequado para entrar com corrente. Esse cara aí, raramente a gente usa ele dessa maneira que está assim, ó. Dessa maneira que está aqui. Com um sinal de tensão entrando direto aqui. Bum, como se fosse um microfone plugado lá. Raramente. Eu nunca vi, tá? Como que a gente usa esse cara aí? A gente usa esse cara aí para aceitar alguma outra corrente que foi produzida dentro do circuito. Por exemplo, eu posso pegar um outro transistor para fazer alguma coisa assim. Ó. Aí, sem estressar muito no que eu vou mostrar agora. Mas eu podia fazer alguma coisa assim, tá? Pegar um primeiro transistor. Aqui é VIN.
Está conectado em fonte comum, certo? Que é o nome que a gente deu. Está conectado em fonte comum. Ele produz uma corrente. Tem um ganho dessa tensão para essa corrente, que é o GM. Tá? Essa corrente aqui, ela é GM delta VGS. Que é o que aparece lá no modelo de tensionais. É aquela fonte de corrente. É essa corrente que aparece aqui. Aí eu posso optar por, em vez de enfiar essa parada aqui direto no resistor para multiplicar por R, eu posso pensar assim, ó. Por que eu não boto isso aqui e não passo no amplificador que aceita a corrente de entrada? Eu posso vir aqui e fazer alguma coisa assim, tá? Porta comum, não é? Olha lá. A porta está travada numa referência. A entrada está do lado de cá. A saída vai aparecer aqui. Uma porta comum aí no meio. Enfiada ali no meio do caminho. Tá? E aí eu posso vir aqui e fazer assim, não, beleza. Aí aqui eu vou aceitar meu ganho. R. Aí eu leio a saída aqui, ó. Bom. Por exemplo. O que eu estou fazendo? Eu estou combinando porta comum com fonte comum. O fonte comum, ó, essa parte, vou chamar assim, a parte de baixo. E em cima teria um resistor. Só que em vez de um resistor, eu posso botar outra coisa. Aí o que eu botei? Botei outro amplificador. Para dar mais ganho, por exemplo. Tá? Aí, o que eu botei no lugar do resistor em cima? Eu botei um porta comum. Combinei os dois. Por quê? Porque a saída de um é corrente, de baixo, a saída de baixo é corrente, e a entrada de cima é corrente, porque ele tem baixa impedância de entrada. Ele aceita a corrente de entrada. Está entrando tensão e saindo tensão nesse caso aqui. Que eu converti de volta em tensão lá com aquele resistor. Tá? Essa configuração tem nome, inclusive. Essa configuração aqui, ó, esse bloco aqui, ele tem nome, inclusive. Tá? A gente chama ele de cascode. Eu não sei dizer exatamente onde vem esse nome, mas tem a ver com cascading. Cascading é cascata. Tipo, cascatear. É plugar um amplificador atrás do outro. Sacou? Tá? Do jeito que está desenhado aqui, esse cara não, entre aspas, ele não funciona. Não funciona nesse sentido. Calma. Ele, do jeito que está aqui com esse R aí, ele não melhora o ganho que a gente já tinha antes. Ele não faz mais ganho, não consegue fazer mais ganho, porque o R é um valor pequeno. Mas lá em Eletrônica 2, as duas disciplinas mais advertised aqui, né, que eu faço um baita marketing, é materiais, pra você aprender mais sobre os dispositivos, e Eletrônica 2, que é pra você ver os circuitos mais maneiros. Sacou? Em Eletrônica 2, a gente tira esse R e bota outra coisa. No caso, eu boto outro cascode, só que do lado de cima, tá? Que é a sua. Aí vira 4 transistores, mas é fácil, tá? Aí lá em Eletrônica 2 eu mostro que o ganho dessa parada aqui é monstruoso. Assim, não é só o ganho de um vezes o ganho do outro. É mais do que isso, inclusive. É muito mais do que o ganho de um mais o ganho do outro. Porque aí tem uma certa sinergia entre os dois circuitos. Tá? Mas eu convido vocês a fazer Eletrônica 2. É assim, ó, que a gente começa a fazer as coisas terem muito, muito ganho. Os ganhos lá de amplificador operacional, 100 mil, milhão, que eles ganham 60 dB, 70, 80 dB, é muita coisa, tá? Tem amplificador operacional que dá 120 dB de ganho, tipo assim, é estúpido. É muita coisa, tá? É multiplicar por vários milhões, véio. Muita coisa. Não é que tem vários ganhos pequenininhos um atrás do outro assim. Não. É que a gente consegue fazer um circuito. Aí percebam, a ideia básica aqui é juntar dois amplificadores. Mas não é boboca assim, né? Tipo, não é tão simples quanto fazer um, fazer outro, ligar um atrás do outro assim. A gente vai combinando eles. Eles estão meio que mesclados aí, tá? Aí em Eletrônica 2 eu começo a fazer essa mescla aí elas têm uma certa sinergia. Mas a ideia básica é, eu estou vendo um transistor, esse aqui de baixo, em configuração fonte comum. Eu sei o que ele faz. E aí, em vez de ter um resistor aqui em cima, tem outra coisa. Que coisa? Tem um outro transistor conectado em porta comum. Eu sei o que ele faz. E aí é assim que a gente vai analisando a parada. Pergunta. Fala de grande ganho, aí eu imagino que tem uma potência elevada passando. Não necessariamente. Não necessariamente tem muita potência aí nesses caras, não.
Os circuitos que a gente está fazendo, eles são power hungry, que a gente chama. Comparativamente com outras coisas que podem ser feitas, esses circuitos aí realmente eles consomem muito porque eles estão sempre ligados. Todos os transistores são a saturação, certo? No que eu estou mostrando para vocês. Então sempre tem a corrente descendo aqui. Tá? Aí quanto que é a potência? VDD vezes essa corrente que desce aí. Essa é a potência. Ela é baixa no seguinte sentido. Essa corrente I aí é miliamperes, microamperes às vezes. Tá? Eu não estou mostrando aqui, em eletroquímica eu mostro um monte de outras coisas. Vou me aprofundando mais. Eu mostro para vocês que para aumentar o ganho é mais fácil aumentar o ganho quando diminui a corrente. Bem mais fácil, tá? Bem mais fácil. O G melhora muito. E abaixar a corrente diminui a potência também que eu gasto. Então, fazer um circuito que não gasta tanto é razoavelmente fácil. Tá? Só que ele está sempre ligado. A corrente I aqui está sempre ligada. Para eu fazer um circuito de mais baixa potência ainda, aí é interessante eu desligar essa corrente e só ligar ela quando eu precisar. Fazer um circuito chaveado. Fazer alguma outra coisa. Você falou de ganho, né? Hã? Você falou de ganho, ganho. E aí o ganho dá a impressão de muita potência. Dá a impressão de muita potência. E aí eu pensei, esse tanto de potência, aqueles transistores pequenininhos, normalmente, que falta no bordo, não queima eles. Então, mas o que eu estou tentando te falar é, o fato de ter muito ganho não quer dizer que tem muita potência lá dissipando, não. Uma coisa não está tão diretamente conectada com o outro, não. Você viu o que eu estou dizendo é que é mais fácil ter muito ganho quando tem menos corrente. Menos corrente é menos potência. Tá? Tudo bem, gente? Todo mundo ok? Que entrada de corrente é zero? A corrente de polarização? Se a entrada é com transistor MOS, aí essa corrente aqui é realmente muito baixa, tá? Muito baixa mesmo. Mas não precisa ser só com MOS. Tem um outro amplificador que chama JFET. É um transistor de junção de efeito de campo. De efeito de campo de junção, sei lá como é que traduz isso, tá? É um outro tipo de FET, de efeito de campo, que é feito com umas junções PN, que a gente não entra aqui nessa disciplina. Tá? Lá em materiais eu acho que, eu não tenho certeza, mas acho que materiais, eu estudei isso em materiais. É um outro tipo de transistor de efeito de campo que também tem essa corrente aqui muito reduzida. Tá? Sem ser MOSFET. Ele tem o JFET tem uma vantagem que ele é mais resistente a você encostar nele, botar a mão, descarga eletrostática. O MOSFET é extremamente sensível. Tá? Então, depende do tipo de transistor que tem lá na entrada. Então, toca a ficha. Todo mundo bem, gente? Todo mundo bem? Então, vamos para frente. Outra topologia que resta. 1, 2, 3, 4. É o amplificador, que eu vou chamar aqui de dreno comum. Tá? O dreno comum é assim, ó. O transistor está aqui. Do lado de cá tem o Vin. O dreno está ligado na referência. Na fonte eu vou olhar a saída. E eu vou botar uma carga aqui para transformar a corrente de volta em tensão. Tá? Transformar a corrente de volta em tensão. Aí o modelo de sinal dessa brincadeira aqui fica assim, ó. O transistor está aqui. GM, delta VGS, R0. Na porta, tá ligado. Delta, vem. Na fonte, tá ligado. Um resistor. Vou chamar esse de RS. RS. Do outro lado dele tá ligado uma tensão constante. Vai aparecer um zero aqui. E eu tô lendo a saída aqui, certo? Que é o delta Vout. Em cima do resistor. Na outra ponta lá, no dreno,
eu estou vendo a tensão constante. A tensão constante vai virar zero. Então, tá vendo que esse é o circuito que a gente tem que analisar então, né? Então, vamos lá. Ganho. Faz lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída. Eu vou fazer essa corrente mais essa corrente, que é o que está entrando, tem que ser igual a essa corrente que está saindo. Pode ser assim? Porque eu quis. Tudo bem? Que o meu coração mandou. Então vamos lá, ó. Primeiro, GM vezes delta VGS. Quem é o delta VGS aqui? Delta Vin menos delta Vout. VG menos VS. Todo mundo bem? Todo mundo ok? Todo mundo viu, né? Mas, lá no R0, aquela corrente está descendo é 0 menos delta Vout dividido por R0. Então aqui vai aparecer menos. Todo mundo bem? Isso aqui tem que ser igual ao que está descendo lá pelo RS. Aquela corrente é delta Vout menos 0 dividido por RS. Certo? Olha lá, só tem delta Vin, só tem delta Vout. Isola a brincadeira aí e calcula o ganho. Aí é só álgebra. Eu vou deixar para vocês fazerem os intermediários, tá? Mas você vai chegar no seguinte resultado. GM dividido por 1 sobre RS mais 1 sobre R0 mais GM. Todo mundo de acordo? Aí, não tem aproximação aqui, tá? Mas olha só um negócio aqui. Isso aqui, ó, esse termo, ele é 1 dividido pelo paralelo de R0 com RS, certo? É o inverso do paralelo, né? Se eu multiplicar em cima e embaixo nesse produto aí por esse paralelo, vai ficar assim, ó. Só para ficar um pouco mais, entre aspas, simpático. Tá? Mas esse já é o resultado. Vai ficar assim, ó. GM vezes o paralelo de R0 com RS vezes 1, que é esse pedaço aqui, mais GM R0 em paralelo com RS. Sobrou mais aí, né? Tudo bem? Todo mundo bem? Aí vamos ler isso aqui. Repare que em cima tem um número aí, x. Embaixo tem 1 mais x. Se esse x for grande, consigo fazer x maior do que 1? E é para ser, né? Porque G vezes R é um ganho, né? Ele está fazendo um negócio para ter muito ganho. Se esse G vezes R aí for razoavelmente maior do que 1, 1 mais essa coisa dá aproximadamente a coisa. E a coisa dividida por ela mesma dá aproximadamente 1, certo? Então esse ganho é aproximadamente 1, todo mundo tá vendo? É menor do que 1, mas é perto de 1. Tá? Na prática, tá? Esse perto de 1 pode ser alguma coisa de 0,75, 0,76. É perto de 1 aí. Então, dividir por 2 é perder de 3 dB, né? Não é assim? 3 dB. Se tu tá fazendo um conjunto que dá 80 dB de ganho, você perder 3 dB, tipo, foi de 80 para 77 dB, tá? Tipo, ok, né? Se você ganhar alguma coisa em troca. Óbvio. Tá? Tudo bem? Esse ganha aproximadamente 1. Por isso que a gente vai chamar esse cara de buffer. Ou, esse cara tem outro nome, tá? É um nome que eu não gosto muito, mas esse cara aqui também chama de seguidor de emissor. Seguidor de fonte, nesse caso aqui, né? Seguidor de fonte. Tá? Eu não entendo esse nome porque ele segue a entrada, né? A fonte segue a entrada, então deveria ser seguidor de fonte, de porta, né? Tá? Na minha cabeça, mas eu acho que é uma tradução mal feita do inglês. Mas, enfim, é um nome clássico também que vocês vão ver por aí.
B. Impedância de entrada. Impedância de entrada. Impedância de entrada é a relação entre a corrente de entrada, ou a tensão de entrada e a corrente de entrada. Vocês concordam comigo que a corrente de entrada é zero e é constante? Independente do Vin? Como que é o nome disso? Autoimpedância. Nesse caso aqui, infinito. O circuito aberto lá na entrada. Corrente igual a zero. Então vai dividir alguma coisa por zero. Todo mundo bem? Aí tem uma diferença aí. No transistor bipolar tem um RP aqui, né? Tem um RP aqui que complica bem a conta, tá? Vou deixar para vocês verem na nota de aula. Mas continua sendo autoimpedância. Tá? O C. Impedância de saída. Vamos lá. Impedância de saída. Primeira coisa, eu vou desligar a entrada, certo? Vou desligar a entrada. E aí eu quero calcular a relação entre o delta Vout e o delta Iout que entra por aqui. Tá vendo bem? Aí você pode ir lá e fazer leite das correntes naquele nó ali, de saída. Então fica assim. Vamos lá, o que está entrando? GM vezes delta VGS. Quem é o delta VGS? 0 menos Vout. Então, menos delta Vout. Mais. Passando aqui pelo R0. Aquela corrente é 0 menos delta Vout. 0 menos delta Vout. Dividido por R0. Mais delta e out que está entrando. Isso aqui tem que ser igual a corrente que está saindo. Delta Vout menos 0 dividido por RS. Todo mundo bem? Faz a álgebra. Arruma aí a parada. Bota os termos que tem out de um lado, bota os Vout do outro lado, bota em evidência. Isso aqui, arruma aí. Você vai chegar no seguinte resultado, tá? 1 sem nenhuma aproximação. 1 sobre R mais 1 sobre R0 mais GM. GM. Aí eu posso dividir em cima e embaixo por GM. Só para ficar mais bonito, se é que isso é possível. Se é que fica mais bonito, né, mexer em conta. Vou dividir em cima e embaixo por 1 sobre GM. Aí a gente vai ficar com 1 sobre GM mais 1 dividido por R0 em paralelo com R. Eu chamo de RS ali, né? Que é esse termo aqui. Tem uma coisa errada, não tem? Mais 1. Na minha nota de aula tá errado lá, porque isso aqui deveria ser... Tá faltando GM embaixo, não tá? Hã? Multiplicando aqui, né? Ixi, Maria. Multiplicando aqui, ó. Esse termo aqui embaixo, né? Tá certo? Agora tá certo, né? Aí o outro lá que era GM, dividiu por GM, deu 1. Tudo bem? Aí o que eu quero que vocês reparem aqui, que agora vai aparecer uma aproximação. 1 dividido por um número... Tenham na mente de vocês que GM vezes R é um ganho, né? Tipo assim, é a referência de um ganho. 1 dividido por um número que é para ser uma coisa grande. Tá? Mais 1 deve dar aproximadamente 1. Em engenharia, pelo menos, né? Tá? Então essa parada aqui, o Zout é aproximadamente 1 sobre GM. Esse aqui é razoável. 1 sobre GM, que eu disse para vocês que é baixa impedância. Na aula que vem eu vou melhorar, vou explicar porque eu chamo isso aqui de baixa impedância. Toda vez eu pulo isso, eu devia explicar antes e não depois. Mas eu me arrependo de não explicar e eu falo depois. Eu descorrigi isso. Né? Mas por enquanto só aceita. Ó. Baixa impedância de saída, alta impedância de entrada e baixo ganho. Então, tá vendo?
Eu vou fazer a tabelinha aqui, né, pra gente liberar, vou liberar vocês, e aí na hora que vem eu simulo esse circuito pra vocês verem, porque tem a mesma história do ponto de operação, né, aquela brincadeira toda, achar um ponto de operação. Aí pra gente ver o ganho, pra gente ver que ele não consegue mesmo aumentar o tamanho do sinal, tá? Pra gente ver isso na aula que vem. Então fica assim, né? Então fica assim, ó. Aí essa tabelinha é grande aqui, tá? Ó, o amplificador fonte comum, ele é assim, e ele é análogo, o análogo dele é assim, né? Com o transistor polar, é o emissor comum, tá? Lá de cá, quero fazer isso aqui. O ganho, impedância de entrada, impedância de saída. Impedância de entrada, impedância de saída. Essa tabela aqui que eu quero preencher. O ganho, eu vou fazer de verde o com MOSFET. Vou até marcar aqui com uma bolinha, tá? Em verde MOSFET e em amarelo o com bipolar, tá? Na tabela aqui para vocês terem uma referência. O resultado é ligeiramente diferente a conta. Então aqui ficou menos GM vezes Zout. E aí no bipolar ficou menos GM vezes Zout. Ficou igual. E aí a gente vai concluir que isso aqui é alto ganho. Ele aumenta o tamanho do sinal. A despeito do menos. O menos é só a fase. A impedância de entrada ficou infinito, no caso com transistor MOS, RP, no caso do transistor polar, quando faz transistor polar. Tá? E aí a gente vai concluir que isso aqui é alta impedância. A impedância de saída ficou R0 em paralelo com RD. RD é o resistor que aparece aqui, tá? E R0 em paralelo com RC, onde RC é o resistor que aparece do lado de cá. E aí a gente vai concluir que isso aqui é alta impedância de saída. Alta impedância de entrada, alta impedância de saída. Aí o próximo. Aí a gente fez o porta comum, né? Na sequência. Então, porta comum é assim, ó. Entrada aqui, do lado de cá é constante, do lado de cá a saída, do lado de cá o resistor, opa. A entrada está aqui, do lado de cá está numa constante. Aí ficou assim, ó, o ganho. GM RE. Por que eu chamei de RE? Porque tá errado isso aqui, né? Aliás, porque eu tô olhando o lugar errado, não tem nada a ver, tô falando. Isso aqui é GM Zout. Tô olhando o lugar errado. E aqui deu GM Zout. Alto ganho. A impedância de entrada ficou infinito aqui. Eu não fiz a conta com vocês, vou dar só o resultado final. Vocês veem lá a conta, mas é RPI mais beta mais 1. Não precisa decorar não, tá? RE paralelo com R0. RE é esse cara aqui. Oh, peraí, gente, eu tô olhando. Ai, caramba. Isso que dá escrever. É porque eu tô escrevendo a tabela na ordem diferente do que tá na minha anotação. Aí eu tô olhando para uma linha e falando besteira. Isso aqui é 1 sobre N, nos dois casos. Baixa impedância de entrada. Tá? Baixa impedância de entrada. A impedância de saída virou R0 em paralelo com R. E nesse caso aqui ficou R0 em paralelo com R. Alta impedância de entrada. Deixa eu escrever aqui. Baixa. Alta.
E aqui é alto ganho. A outra é uma combinação diferente. Né? E aí, por fim, o buffer, ele é assim. Com bipolar, ele é assim. Aí o ganho ficou assim, ó. GM, é esse aqui sim. RE, que é o resistor que aparece aqui, em paralelo com R0, dividido por 1, mais GM, RE, em paralelo com R0, que é aproximadamente 1. No caso transformosa, a mesma coisa, aproximadamente 1. Só que no lugar de RE aparece, sei lá, RS. Tá ligado na fonte. Na mesma coisa. Baixo ganho isso aí. Diminui, inclusive, o tamanho do sinal. Ele nunca consegue aumentar. É sempre menor que 1. A impedância de entrada aqui ficou 1 sobre GM. Perdão. Aí, ó. Aqui deu infinito. E aqui deu RP. Eu não fiz, tem nas notas de aula, não precisa decorar. RE em paralelo com R0. Nos dois casos, isso aqui é baixa impedância. Perdão, isso aqui é alta impedância. Ok? Alta impedância de entrada. E aí, por fim, a impedância de saída desse cara aqui foi 1 sobre GM. E do amarelo também. 1 sobre GM. Que é baixa impedância de saída. Essa tabela foi as contas que a gente calculou, tá? Só tá sumarizando os resultados. Aí olha só, porque eu mostrei para vocês no começo da aula que só tem esses 3 casos, né? Então, coisas que a gente afirmar olhando essa tabela são verdades, sim. Não tem outros casos. É tipo, é igual aquelas coisas que você dá. Você olha todos os casos e aí você vê o que acontece, né? Primeira coisa que é interessante afirmar. Para conseguir alto ganho, precisa de alta impedância de saída. Porque os dois circuitos que têm alto ganho, têm alta impedância de saída. E o circuito que tem baixa impedância de saída, ele tem baixo ganho. Que é o último lá. Então, um requisito. Para ter alto ganho, precisa ter alta impedância de saída. Não tem conversa. Segunda coisa que eu acho interessante observar. A inversão de fase, ela só acontece em um caso. Ó. O teu sinal, ele pode vir daqui para cá, que é o que acontece no fonte comum. Daqui para cá inverte o sinal. O ganho é menos GM vezes R0. O teu sinal pode vir daqui para cá, que é o caso do dreno comum, o buffer. Aqui não inverte sinal. E o seu sinal pode caminhar, tá? Daqui para cá, que é o caso do porta comum. A entrada embaixo e a saída em cima ali. Também não inverte sinal. Só tem esses 3 casos? Então a gente pode afirmar. Só tem inversão de sinal quando o sinal entrar na porta e sair no dreno. Ou sair na base, entrar na base e sair no coletor. O resto não inverte sinal. Olha lá. Tá aí. É só você ver o ganho. Tudo bem? Ok? E aí, por fim, só tem um deles aí que tem baixa impedância de saída. Aí, olha só um negócio aqui. Olha só um negócio. Acho que foi na aula passada. A gente viu primeiro que se eu quero uma entrada de tensão, eu preciso de alta impedância de entrada. Se eu quero uma entrada de tensão, eu preciso botar alta impedância de entrada. Só tem 2 caras que eu posso botar na entrada para ter uma entrada de tensão. O primeiro e o último. Se eu quero na entrada que entre corrente, eu preciso de baixa impedância de entrada. Só tem um cara que tem baixa impedância de entrada, que é o do meio, o porta comum. Então, se eu preciso fazer um circuito que tem entrada de corrente, o porta comum vai ser a primeira coisa que vai aparecer no circuito. Porque é a única coisa que aceita corrente aí desses aí. Não tem conversa. No lado da saída, se eu preciso sair com tensão,
Eu preciso de baixa impedância de saída. Se eu quero fazer uma saída de tensão, Vout. Foi o que a gente viu, a gente calculou isso lá com os divisores de tensão. Baixa impedância de saída para conseguir ver uma tensão na saída. Só tem um cara que tem baixa impedância de saída, que é o buffer aí, o último. O dreno comum. Então todo o circuito, todo é um exagero, mas assim, o circuito para funcionar com uma boa fonte de tensão, ele vai ter um desse cara como a última coisa que aparece no circuito, lá na ponta, na saída. Não tem muita conversa. A gente chama de buffer mesmo, ou estágio de acionamento, tem esse nome. Tá? Por fim, se eu quero sair com corrente, se eu quero que a corrente seja a variável de saída do circuito, eu preciso de alta impedância de saída. Aí eu posso usar o porta comum ou o fonte comum. Então, tá vendo? Que os dois têm alta impedância de saída. Eles já funcionam como boas fontes de corrente na saída. Mas eles não funcionam como boas fontes de tensão. Para melhorar isso, precisa combinar esses caras. Tá? Então, alguma coisa extremamente comum. Extremamente comum. É quando você quer fazer muito ganho e ter entrada de tensão, entrada e saída de tensão. Fazer alguma coisa no seguinte sentido. Faz um estágio fonte comum, porque ele aceita a tensão na entrada e ele dá ganho. E se você precisa sair com tensão, acionar uma carga que precisa de muita corrente, é isso que é o sinônimo. Se eu preciso sair com tensão, eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Cara, bota essa parada aqui num dreno comum. Por quê? Porque ele ajuda. Olha só como a coisa é quase feita para funcionar, né? Esse cara aqui, ó, tá vendo alta impedância. Então ele não gera carregamento no primeiro estágio. Ele não puxa corrente no primeiro estágio. E se puxa muito pouquinho. Tá vendo? Se eu fizer com bipolar o segundo estágio. Ele quase não atrapalha o primeiro, porque ele não puxa corrente assim, muito. Puxa pouco. Ele quase não atrapalha o primeiro. Sacou? Quase não atrapalha o primeiro. Mas ele, entre aspas, ele não dá ganho, ele diminui o sinal, né? O segundo estágio. Esse buffer aí. Ele sozinho não dá ganho. Mas eu dou o ganho num estágio, perco um pouquinho no segundo e arrumo a impedância. É extremamente comum fazer isso. Extremamente comum querer fazer isso. Tá? Isso aqui é a base do... Exatamente o que vocês estão vendo na tela. É a base para a gente fazer o amplificador operacional. O amplificador operacional clássico, que a gente chama de amplificador operacional de 2 estágios, tá? Ele tem uma coisa aí no meio, ele faz assim, ó. É como se ele tivesse outro desse cara aqui, para dar mais ganho, tá? E aí faz um estágio assim na saída. Você bota 2 estágios de ganho e um estágio de acionamento lá na saída, tá? Esse cara aqui é a base do amplificador. Isso aí que estão vendo na tela é a base do amplificador operacional, que a gente estuda em eletrônica 2. É o tema de eletrônica 2, é entender como é que faz o amplificador operacional. Que é um dos circuitos mais complicados que tem mesmo. E é um circuito meio básico, assim. Você sabe do amplificador operacional, você sabe fazer basicamente qualquer coisa em eletrônica analógica. Tá? Basicamente. Tem um monte de detalhezinhos técnicos aqui, tá? Porque quando combina assim, ó, amplificador com muito ganho, conectado em outro amplificador com muito ganho, isso começa a dar problema. Aí tem problemas de estabilidade, que vocês vão estudar lá em controle. Na disciplina de controle, quem fizer disciplina de controle. Então a gente precisa consertar o problema de estabilidade. Tá? A gente precisa botar uma realimentação aí, tá? Não sei o quê, que é o que eu mostro lá em eletrônica 2. Tem que botar uma realimentação. Não é complicado. Mas tem um monte de detalhezinho para fazer funcionar, senão a parada bagunça geral. Tá? E não é exatamente circuito, porque a entrada do amplificador operacional tem que fazer uma subtração entre dois sinais, né? V mais menos V menos. Tá? Aí, eletrônica a gente é altamente criativo. Eu mostrei para vocês que todos os circuitos são uma variação do divisor de tensão resistiva. Em eletrônica 2, todos os circuitos são uma variação, são uma combinação desses 3 aí, que são variações do divisor de tensão resistiva. Tá? Lá eu mostro para vocês como é que faz o circuito que faz a subtração de 2 números. Faz um amplificador
tem aquela entrada que faz V mais menos V menos. E ela não é difícil, eu vou desenhar ela. Mas ela é assim, tá? Tem um amplificador aqui, ó, fonte comum de um lado, que eu vou chamar de V+. A gente é super criativo, gente. Tem um outro que eu vou chamar de V-, tá? Aí tem um pequeno detalhe técnico, que é, eu preciso vir aqui e submeter os dois à mesma corrente. Botar uma fonte de corrente comum aos dois. É um detalhe técnico. Tá? Aí que eu explico por que tem que acontecer isso lá em eletrônica 2. Mas esse carinha aqui, ó, essa combinação aqui, isso é um resultado, inclusive, bem interessante. Eu adoro fazer essa conta em eletrônica 2, cara, que eu acho muito bonito. Eu mostro que isso aí, esse balãozinho que eu desenhei aí, ele é equivalente a um desse cara aqui. Aí eu calculo essa equivalência. Então, basicamente, a gente está fazendo uma variação do fonte comum. Para fazer o V mais menos V menos. Tá? Tudo bem? Acho que não sei se tem convite melhor para a eletrônica 2. Bom final de semana para vocês, gente. Até semana que vem.